Olá, uma boa tarde e noite para todos nós. Falando Ezequiel Mota, hoje é sexta-feira. Hoje eu estava confundindo se era sexta ou segunda. A gente com essa quarentena e às vezes confunde um pouco, né? Principalmente quem está aposentado como eu. Bom, então sexta-feira hoje na Casa Espírita Maria de Nazaré, a nossa atividade seria a palestra evangélica, que queremos proferir agora. O tema é piedade, não é? O tema piedade está previsto em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, cujo tema central é que não saiba a mão esquerda o que faz a direita. Esse é o item 13, aliás, capítulo 13, e o item eu acho que é o 13 também. Eu vi agora há pouco, mas agora estou meio confuso, mas enfim, depois você dá uma olhadinha lá. Se não for o 13, é o 12, se não for o 12, é o 11, ou é o 10, ou é o 9. Um desses aí com certeza vai ser. O que importa é a abordagem do tema, né? Que é piedade. Nós vamos já tratar disso. Entretanto, antes que eu me esqueça, para não correr o risco de esquecer, queria lembrar a todos que amanhã nós vamos ter a campanha Autor de Souza, arrecadação lá de alimentos e cobertores, agasalhos, roupas, o que a pessoa tiver disponível e possa levar lá na Casa Espírita, pode levar, das 15 às 16h30. O Sérgio e a Fabiana tiveram um compromisso, então eles não poderiam estar, mas o João e o Felipe irão substituí-los. Então vai ser uma oportunidade também de rever os nossos amigos, né? O João, o Felipe, eles vão estar lá. Então quem for lá na Casa Espírita terá a oportunidade de rever os nossos companheiros. Eles vão estar recebendo. Se a pessoa não quiser sair do carro, ou tiver com um pouco de medo por causa do coronavírus, nem problema. Vai de máscara, fica dentro do carro, pega a sacolinha, estica a mão. Medo for muito, vai de luva, entrega, eles vão recolher, não tem problema. Depois as cestas vão ser montadas e depois vão ser distribuídas. Uma coisa muito boa também é que vocês lembrem a palestra do Delci Alves, que foi dia 21 de julho, que ele fez em prol da nossa campanha da Fraternidade Autor de Souza, arrecadou R$550. Olha, por incrível que pareça, ele me disse que até então a maior arrecadação nas palestras dele, musical, tinha sido de 450. Então a nossa superou R$100, não é? A quantia de doações que recebemos naquelas palestras musicais que ele vinha fazendo. Acho que agora não está mais fazendo, acho que agora terminou. Mas, de qualquer maneira, é bom, né? Porque esse valor, não é? A Vânia até já comprou, ela me disse, comprou, e os mantimentos, vai montar as cestinhas lá e vai distribuir para a turma aí que está precisando, né? Então vamos fazer uma oração para a gente já começar. Vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Muita paz, gente, paz e luz no coração, e estamos aí. O importante é a gente estar bem, né? Essa quarentena está servindo para mostrar quem é que nós somos. Tem muitas pessoas, por exemplo, que dentro do lar acabam não tendo ambiente. Por incrível que pareça, não tem ambiente dentro do lar. Aí a quarentena força a pessoa a ficar dentro de casa, está dando um monte de problemas. Aí briga em casa com a criança, com a mulher, tem dado até divórcio. É uma coisa triste, mas a gente expressa o que tem no coração, não é? E a piedade, que é o nosso tema, não é diferente, né? A piedade não é outra coisa que uma expressão do amor, não é? Então, é uma das particularidades, uma das formas, uma das expressões do amor que é o todo, não é? Então a piedade é aquele gatilho, é aquele estopim que é você se importar. Então aquilo ali te faz você sentir alguma coisa
por aquela pessoa, aquela situação, e você não fica insensível para aquilo. Então é a piedade que te tira a insensibilidade e que, ao contrário, te dá a sensibilidade de você se importar, de você sentir a dor do outro, e aí você então passa ao agir. Esse agir daí já é a caridade, já são outras coisas, mas a piedade é o sentimento que te leva, que te impulsiona a não ficar parado. É o sentimento de piedade. Então, para exemplificar, que sempre é muito bom, não tem um exemplo melhor do que o do próprio Cristo, do próprio Jesus, que ele contou a parábola do bom samaritano, não é? Então, na parábola do bom samaritano, ele quis explicar exatamente isso. Então, na parábola ele relata que havia um homem, um comerciante, uma pessoa que estava andando pela estrada, e nisso os bandidos o cercaram ali, bateram nele, roubaram, pegaram tudo, deram um pau nele danado e largaram ele jogado na estrada. E não se importaram se ele ia morrer ali ou não. Bateram nele, roubaram tudo e foram embora. E nisso, a vítima estava lá, caída, né, desfalecida. E aí nisso passa uma pessoa rica, uma pessoa de posse, passa ali, está passando, vê o homem caído, e aí vê lá, o sujeito está todo machucado, né? Dava para perceber que não era um mendigo, era uma pessoa que algum acidente aconteceu, alguma coisa tinha acontecido e percebeu ali, mas pessoa de posse, pessoa rica, falou assim, eu não vou parar aqui, porque eu paro aqui, sei lá o que pode acontecer, e também eu tenho meus compromissos, estou com o tempo aqui contado, se eu parar vai me atrasar, e eu não posso atrasar no meu compromisso, eu vou embora, e outra pessoa depois passa aí, dá um jeito nisso, e estou indo embora. Fui. E a pessoa vai. Bom, logo depois passa um religioso, né? Uma pessoa, né? Doutor da lei lá, um religioso e tal, né? Templo lá de Jesus, era doutor da lei, né? O religioso passa ali, tá andando a cavalo ali, né? E vê o homem caído também. E aí ele fica pensando, pô, mas aí eu tenho que ir para a igreja lá, tem a reza para fazer, tem a missa, tem o culto, e se eu parar aqui vai me atrasar, e eu tenho compromisso lá na igreja, eu sou uma pessoa também que sou aí importante da comunidade, vão me ver aí, eu aí, sei lá quem é esse cara, e eu vou me embora, e Deus ajuda a todos, né? E tal. E foi embora. Bom, aí passa uma outra pessoa, um samaritano. E o samaritano era muito mal visto ali entre os judeus. O samaritano era uma espécie de um excomungado. Né? Era também judeu, veja, era uma das tribos lá e tudo, tal, mas ficou relegado ali a um segundo plano. E se falava que era samaritano, era uma pessoa que ninguém nem queria que ficasse perto. Então, o samaritano é uma pessoa mal vista, né? Era uma pessoa que ninguém queria saber, e, enfim. Então, o samaritano, para essa parte da população, era mal visto. E justamente o samaritano, que vendo a pessoa caída na beira da estrada, com ferimentos e tudo, ele se importou. Ele olhou, viu aquilo ali e falou, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ele se importou, na hora ele teve o sentimento de piedade. Aí é onde entra a piedade. Que é aquele estopim, né? A caridade está dentro do amor. Então, quando a pessoa vê a situação, aquilo ali explode, opa, e a pessoa se importa. Fala, poxa vida, está lá ferido, machucado, vamos lá ver o que é, o que a gente pode fazer. Ele desceu do cavalo dele, foi lá, né? Viu que a pessoa estava machucada, que pelo que deu para perceber, a pessoa já notou o que era. E aí, o que fez? Não vai largar a pessoa caída ali, pegou, pôs no cavalo e levou. Ele levou numa hospedaria, num local lá que atendia, acolhia as pessoas que passavam pela estrada, que fala que é estalajadeiro, é hospedagem. Ele parou lá, chamou a pessoa responsável, falou assim, eu não ia parar aqui, eu tenho que ir para outro lugar, mas eu estou parando aqui, que eu estou com essa pessoa aqui, está machucada, está ferida, eu estou te pagando aqui a hospedagem dela e os cuidados dela, estou te deixando a mais.
Você trata dela, na volta eu dou o que mais precisar, o complemento, e você cuida dela para mim aí e pronto. Então essa é a história que Jesus contou. Exatamente para deixar patente para as pessoas, para todos nós, né? Porque o que Jesus ensinou sobre esse tema é eterno. Então não importa que foi há 2000 anos, 1 milhão de anos, o amor ele não tem, é eterno, é sempre. Então a piedade está dentro do amor, então isso não tem, é atemporal. É atemporal. Então, isso para nós deixa patente, deixa claro, né, que a pessoa pode ser religioso, ela pode ser rica, e isso não é isso que vai fazer a pessoa ser piedosa. Ela pode ser rica, pode ser pobre, ela pode ser religiosa ou pode não ser religiosa, e isso não tem a ver com a piedade. Entretanto, se ela for espiritualizada, o que é diferente de ser religiosa, ao meu ver, muda um pouco de figura. Porque não tem como a pessoa ser espiritualizada e não se importar com o semelhante. Ela pode não ter um amor amplo, na amplitude, mas ela vai se importar. Se ela for espiritualizada. Porque senão ela não vai ser espiritualizada. Ela é só religiosa, ela vai na igreja, faz a oração, ela reza. Pode ir todo domingo na missa, não tem problema. Ela sabe a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Se perguntar onde está o capítulo, ela vai saber. Se for discutir com ela, ela vai ganhar a discussão, porque ela vai saber tudo da Bíblia. Mas e daí? Não quer dizer que ela seja espiritualizada. Entretanto, se a pessoa se espiritualizou, ela pode até nem ser religiosa. Porque independe. Ela pode até nem ir na igreja, não tem problema, mas ela tem, né, espiritualidade, né, que é a pessoa sentir que ela não é sozinha, que Deus é o Criador de todas as coisas e que Ele é o Pai de todos nós. Ora, se Ele é o Pai de todos nós, Ele está em cada um de nós. E se essa pessoa espiritualizada, tendo consciência que Deus é o Pai de todos nós, então nós somos todos irmãos. Ora, qual é o irmão que não vai se importar com outro irmão que está com problemas? Você tem um irmão de sangue biológico lá, seu irmão está com problemas. Você vai perguntar o que foi, meu irmão, o que eu posso fazer? Vamos lá, o que é? Conta aí, desembucha aí e tal. Então, como se o irmão biológico é assim, o irmão espiritual tem que ser também, porque nós somos todos. Então, agora, como eu falei, ser religioso não tem a ver com espiritualidade, né? Talvez algumas pessoas possam não entender, mas é verdade, é a realidade disso. Agora, tem situações que você não está autorizado a ajudar a pessoa, mesmo ela estando em situação difícil, de sofrimento, né? Quer ver um exemplo? O próprio André Luiz, né? Ele é um exemplo. O André Luiz se encarnou, quem viu o filme, quem leu o livro sabe disso, desencarnou os problemas dele lá e foi para o umbral, estava lá no umbral. A gente fala de umbral, eu vou concluir esse negócio agora, mas só questão do umbral. A gente fala assim, vou para o umbral. Gente, nós estamos no umbral. O que vocês acham que a Terra é o quê, gente? A Terra é um umbral. E é um umbral grosso. Aí a pessoa desencarna, vai para o umbral, mas ela estava no umbral aqui. Ela só vai transferir de dimensão, porque o umbral é umbral lá e é umbral aqui também. Mas eu queria ir para o nosso lar. Gente, nosso lar também é umbral. É umbral também. Então nós temos um umbral raso, um umbral baixo, que é aquele umbralzão pesado lá, né? Você vai ter um umbral médio e vai ter um umbral alto, mas é umbral. Então o nosso lar está no umbral alto, mas é umbral também. O umbral médio é menos pesado, mas é umbral. E você vai ter um umbral raso, um umbral baixo, que é aquele umbral lá complicado, né? E agora para baixo do umbral ainda tem coisa pior, hein? Não é o limite, não. Né? E a Terra onde nós estamos é umbral também. Ou aqui é um plano de luz. Não é, né? Aqui não é um plano de luz, espíritos de luz, não tem isso, não é nada disso. Ora, se não é um plano de luz, espíritos iluminados que estão todos encarnados aqui, e de fato não é mesmo,
Então é o quê? É umbral. É. Bom, aí então é só para a gente não estranhar quando desencarna para o umbral, não vai estranhar. Não vai porque a gente já estava em um. A gente só tem que torcer e ficar feliz se for para um umbral médio ou um umbral alto, né? Ah, eu quero ir para o nosso lar. Então você está no umbral, mas num umbral um pouquinho melhor, né? É igual a pessoa está morando numa favela e ela ganha a favela lá, casa de madeira, aí ela consegue sair dali e vai morar numa casinha de alvenaria. Bom, é casinha simples, mas melhorou, né? Então, bom, aí o André Luiz desencarnou, os problemas dele e tal, considerado suicida involuntário, ele até não aceitava aquilo, porque ele chegou num umbral lá, que é um umbral pesado e tudo, um umbral baixo, e constantemente ele era acusado de suicida. O pessoal, os desencarnados vinham em bando e acusavam, apontando o dedo para ele, seu suicida, e jogava pedra nele, jogava barro, e perseguia, e batia nele, ele corria, escondia atrás de umas pedras feias lá, e às vezes ficava no meio do lodo, para ninguém perceber quem era ele, mas a vibração não dá para esconder. Então ele ficava sempre escondido, isolado, lá no meio daquelas pedras com musgo, aquela coisa toda. Poxa, vamos dizer assim, pô, o André Luiz, um cara, né, que pô, ajudou aí o Chico Xavier nos livros aí, tudo e tal. Pô, uma figura importante, era encarnado Carlos Chaga, um médico sanitarista do Rio de Janeiro, valorosíssimo, né? Descobriu o tratamento para a doença de Chagas, enfim, né? E até a doença que leva o nome dele, né? Que a cura foi ele que inventou. Bom, aí ele ficou lá um tempão, a mãe dele, espírito de luz, estava acima do umbral já e coisa. E claro que a mãe se importava com ele, tentou ajudar de tudo quanto era jeito, mas... né? E aí, por que não ajudou? A piedade, cadê a piedade? Né? Bom, aí chegou um ponto que ele foi ajudado. Então, vieram uma caravana, pegaram ele, botaram na maca e estavam levando. Aí os maqueiros disseram assim, poxa vida, vamos levar ele só, aí tá cheio de gente sofrendo, aí olha aí, a coisa toda e tal. Aí o instrutor deles, que é o Clarence, falou assim, não é a hora de ajudá-los, não é tempo de ajudá-los. Eles não estão preparados para serem ajudados. Aí Clarence, para mostrar para eles, estendeu a mão para aquela turba de pessoas, para sinalizar que estava estendendo a mão para ajudar. Aí começaram a xingar, jogar coisas, dizendo que eles eram cordeiro, não sei o quê, falando impropérios. Aí o Clarence olhou para os dois e desentenderam. Uma outra situação também no nosso lar, aí o André Luiz já estava integrado no nosso lar e tudo, no começo ainda, mas aí ele estava lá dentro do nosso lar, aí eu vi uma pessoa lá do lado de fora do muro, que tem um muro lá, um murão enorme, uma muralha, na verdade, né, que circunda o nosso lar, uma muralha bem alta, de energia, né? E aí ele ouviu uma pessoa, uma mulher, voz de mulher, pedindo para ser socorrida, para ser amparada, pedindo socorro, aquela coisa toda. E a pessoa que estava namorada lá tomando conta não dava muita bola, não, deixava a pessoa falando e não fez nada. O André Luiz ficou inconformado, foi lá e falou, mas você tá vendo a pessoa aí, tudo e tal, não vai ajudar? Né? Estamos aqui para ajudar, vocês me ajudaram, vamos ajudar também. Aí o segurança lá da morada falou assim, eu não tenho autorização para ajudá-la. Mas por quê? Por que não pode? Aí ele mandou o André Luiz apurar a sua visão espiritual. Quando ele apurou a visão espiritual, ele viu o corpo espiritual daquela mulher cheio de furos, cheio de marcas escuras, pontos escuros no corpo espiritual daquela mulher. Aí ele assustou, né, espantou e perguntou o que é. Falou, então essa mulher aí é o seguinte, essas manchas no corpo espiritual dela denuncia a condição vibratória e vibracional dela. Ela foi uma aborteira. Então ela, mediante pagamento, promovia os abortos das moças, das meninas, das garotas que a procuraram. Ela fez uma quantidade enorme de abortos. E aí o vigia da muralha falou assim, agora você espera só um pouquinho aqui.
Como a mulher viu que não ia ser ajudada, ela começou a xingar, lançar dardos venenosos contra a muralha, xingando, falando palavrões. Aí o André Luiz entendeu. Ela não estava pronta, não estava preparada para ser ajudada. Porque se a pessoa não está preparada para ser ajudada, ela nem pode ser ajudada. Porque ela vai criar um monte de problemas para os outros, para começar. Né? Para começar. Fora que, na verdade, ela não quer ser ajudada. Ela quer causar, quer criar uma situação. Mas ela mesma não vai se sentir, não é, bem no ambiente lá do nosso lar. Porque não é o ambiente dela. Então ela própria nem iria conseguir ficar ali. Né? Porque a vibração dela ainda não era adequada para aquele ambiente. Então, além dela criar, ela conturbar um ambiente onde as pessoas estavam, porque a maioria que estava em nosso lar está em tratamento, a maioria. Estão em câmaras de retificação, porque não são, é umbral, gente. Só que a pessoa tem um merecimento, eles socorrem, muitos ficam em câmaras de retificação um tempão, câmaras de som, depois vão fazer tratamento, e depois de um certo tempo vão se preparar para uma nova reencarnação, é umbral. Então, aí essa pessoa vai lá, conturba o ambiente, cria um problema e prejudica os outros, e ela não tem condições de ficar ali. Então ela fica onde é o lugar dela. Porque tanto aqui no nosso mundo encarnado, quanto no plano espiritual, que é para nós que, no caso, estamos desencarnados, cada um tem seu ambiente. Mas aí como é que é isso daí? Isso daí é diferenças de classes. Gente, cada um tem o seu ambiente conforme o seu padrão vibracional. Aí não envolve nada de posição social, dinheiro, não. É a vibração pessoal. Quanto mais amoroso é o espírito, mais iluminado ele é, mais alto é a sua vibração e o seu ambiente de vida. Espíritos altamente amorosos, iluminados, vibrações elevadíssimas, eles vão habitar ambientes superiores. São os espíritos puros, espíritos de luz, espíritos iluminados. Eles vão ficar no umbral? Eles vão no umbral. Mas eles não são daquele ambiente, mas eles vão para aquele ambiente. Por isso que o Cristo falou, quando esteve aqui, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Então, o Cristo era e é de um ambiente espiritual elevadíssimo. Mas ele veio no mundo. O mundo é um umbral. Então ele veio no umbral para ajudar, para ensinar, para orientar. Aqueles que tinham condições de serem transportados para ambientes um pouco melhores, depois foram. Mas a maioria fica por aqui. Né? O próprio Cristo não teve condições de curar todos. O Cristo não curou a todos que procuravam, não, gente. Quantos não vieram ao encontro do Cristo com doenças, com problemas e não foram curados? Não foram. Ah, mas Jesus não curou? Não é que ele não podia curar, é que a pessoa não estava preparada para ser curada. Porque ele precisava daquela doença para se melhorar, para se corrigir. E o Cristo sabia disso. Houve um caso que Jesus, mesmo sabendo que a pessoa não estava preparada, mas ele ajudou mesmo assim, porque ficou com muita piedade, ajudou a pessoa cego. Gente cego. Só para vocês entenderem. Ele curou, e quando acabou de curar, Jesus começou a escorrer lágrimas dos olhos dele, chorando. Aí Pedro perguntou, mas Senhor, o que é que foi? O Senhor fez aí uma cura aí, a pessoa está liberta da cegueira? Essa é para a gente ficar feliz. Ele falou assim, eu curei porque eu fiquei com muita piedade da pessoa. Mas na verdade eu sei que vai acabar causando um transtorno maior ainda. Porque agora que ele está enxergando, ele vai voltar lá para o ambiente doméstico dele. Ele vai voltar as vistas dele para a cunhada e vai arrumar lá um adultério e vai criar um problema com o irmão e vai virar uma coisa horrorosa. Então a cegueira era para ele necessária. Ele não estava preparado para enxergar. Mas a piedade de Jesus foi tão grande, o amor tão grande, que ele fez a cura. Então, tem pessoas que não é para serem curadas. Mas não é que as pessoas não possam ou não queiram, é porque não é para curar mesmo. É porque ela precisa ficar daquele jeito. Mas a pessoa então não vai ser piedoso? Aí é outro departamento, porque a pessoa pode ser piedosa, que a piedade é a expressão do amor, no entanto, saber que a pessoa não pode ser ajudada. Mas ainda assim, esse espírito é piedoso. Ele é piedoso, entretanto,
sabe que o outro não pode ser ajudado ainda, não é tempo de ser ajudado, então tem que esperar o tempo passar, a dor fazer o seu efeito, não é? Enquanto isso, precisa esperar, precisa aguardar. Porque quando se tem um amor no coração, quando você não ajuda sabendo que a pessoa não pode ser ajudada, você não vai ficar com sentimento de culpa, porque tem isso aí também, né? Às vezes a pessoa sai atrás de morador de rua aí, de mendigo por aí para a rua aí, para ver se vai ajudar alguém. É sentimento de culpa. Você não precisa fazer nada disso. Porque as pessoas que precisam ser ajudadas, elas vão... Você vai tropeçar nelas, elas vão tropeçar em você. Vai surgir, a situação surge. Agora, outra coisa é a gente sair na campanha da Fraternidade Doutor de Souza, para pedir a doação, para ajudar. Ou então a gente pegar, ir lá na Praça do Relógio, dar um alimento para o morador de pessoa em situação de rua. A campanha que eu faço aqui também, agora está parada. Entrega lanche para a pessoa que está com fome ou em situação de rua, não importa. Isso aí é outra coisa. Agora, quando a pessoa tem um sentimento de culpa por não ter feito alguma coisa que ela achou que tinha que ter feito, ou quando ela fez uma coisa que ela achou que não era para ter feito, a culpa vai pegando ela. Ela fica tentando corrigir naquilo que ela falhou. Então, por exemplo, tem um caso de uma mulher que ela abandonou uma criança e tal, aí aquilo pesou na consciência dela demais. Bom, essa mulher, quando ela faz a projeção, e todos fazem, fora do corpo, e aí dilata a consciência da pessoa, né, do espírito, que todos nós somos espíritos. Aí na dimensão espiritual, o que ela faz? Ela busca um local que atende criança desencarnada. Então, a criança desencarnou criança, a maioria, a não sei que seja um espírito muito superior, mas se não, o normal é ficar ali um tempo, e ela se engajou nessa tarefa de ajudar a cuidar de criança desencarnada. Então ela sai do corpo e vai para lá direto, ajudar. Entretanto, como ela não tem uma consciência muito ampla ainda, quando ela volta para o corpo, continua aquele sentimento de culpa por não ter feito a coisa correta e por ter abandonado a criança. Agora, o que tende a acontecer nesse relato que eu estou trazendo para vocês? Tende a acontecer o seguinte: ela vai acabar sendo sugestionada e impulsionada a fazer o que ela faz na dimensão espiritual, ajudando a criança, vai fazer na dimensão física. Ou ela vai abrir um local, uma instituição para cuidar de criança abandonada, criança que está em situação de abandono, etc. Ou vai se engajar como voluntária em uma instituição que já faz isso, é a tendência, não é? E isso é uma coisa positiva, porque a pessoa vai se autocorrigindo no futuro, vai repetir para ela essa prova, não é? E ela não vai abandonar a criança mais, ela vai ter aprendido. Então, a pessoa que tem amor no coração, ela não vai ficar com sentimento de culpa de nada. A piedade, o sentimento de piedade vai ser o estopim para ela sentir a dor alheia e ela vai fazer o que tem que ser feito, vai ajudar, como na história do bom samaritano, né? Agora, nós também tem que observar que as leis espirituais e as leis divinas, elas funcionam todas em conjunto. Então, por exemplo, a lei de causa e efeito, a lei da atração, a lei do retorno funciona em conjunto com isso. Então, por exemplo, assim, né, tem um relato, uma história, na verdade, que trata sobre a piedade, o sentimento de piedade. E são então duas pessoas. Essa história já foi contada na Casa Espírita, a Wanda já contou, já contei, mas eu vou contar de novo porque vem ao encontro aqui do nosso assunto, né? Então havia duas pessoas, né? Dois homens e tal, um era piedoso, o outro não. Bom, aí eles estão juntos andando, porque eles têm que se deslocar até um vilarejo, uma hospedaria, e um ambiente de muito frio, de muito gelo. Então eles têm que passar perto num ambiente de montanha, de subidas, de morros, e muito frio, muito gelo, e tem tempo para conseguir, porque, por exemplo, a pessoa sai, né? Ela não pode deixar passar de um dia para o outro, porque senão fica escuro, aí não dá para sair à noite andando, e à noite é mais frio ainda, é perigoso perecer, aquela coisa toda. Bom, então os dois estão andando, tal, aquela coisa toda, aí
eles ouvem uma espécie de um choro, um clamor, eles vão lá ver uma criança. Uma criança está ali, abandonada, né, chorando, pedindo socorro, e abraçou o homem piedoso, pedindo amparo, pedindo socorro, pedindo ajuda. Que ela sozinha ali, fatalmente, não sobreviveria, era lógico. O outro homem, que não era piedoso, olhou para ele e falou assim, olha, se a gente for ajudar essa criança aí, vamos morrer todos nós, porque como é que nós vamos levar essa criança? Ela não está nem andando direito. Vamos ter que carregar essa criança. Ela vai nos retardar. Daqui a pouco escurece e morremos os três. Então vamos largar ela aí, vamos nós, que pelo menos a gente sobrevive. Ela vai morrer, fazer o quê? É a vida. Insensível, né? Falar assim. E ele foi falando assim, andando, pisando duro, e não esperou nem o outro responder, continuou andando. Eu estou indo aí, se quiser vir aí, vem. E foi embora, na direção do vilarejo, para ir lá para ser hospedado lá, para não ficar no frio. O outro, porque era piedoso, né, não admitiu deixar aquela criança ali. Ela ia morrer, a criança não sobreviveria naquele frio. Ela pegou a criança, agasalhou no peito, e a criança também grudou nela. Então a criança virou tipo um cachecol, um blusão, e tal, e embrulhou com o agasalho, né, um do outro, embrulhou, e a criança ali saiu andando. Demorou um pouco mais, porque a criança pesava tudo, mas ele foi. Bom, aí, outro dia, ele chega lá, foi procurar um amigo, né, porque o amigo devia chegado faz tempo, afinal de contas, saiu bem na frente, saiu andando. Vamos procurar o amigo. Vai procurar o amigo, não acha o amigo. Onde é que está esse amigo? Procura, tal, não encontrou o amigo. E aí, depois, vão verificar, o amigo ficou pela estrada, morreu congelado. Por quê? O frio ficou muito forte, ele não aguentou e desencarnou de frio. E o homem piedoso, porque estava com a criança, recebeu o calor da criança, e a criança recebeu o calor dele. Então, um trocou calor com o outro, e esse calor mútuo, um dando para o outro, é que fez com que ambos sobrevivessem. Então, vocês vejam que a lei do retorno já veio aí de imediato. O homem piedoso, por ter ajudado, recebeu a ajuda do calor da criança. Se ele tivesse sido largado, ficasse insensível ali, ia morrer que nem o outro lá no frio. No entanto, o sentimento de piedade dele fez com que ele, naquela ação, também fosse ajudado. Então nós vemos que, de imediato, a nossa ação volta para nós. Se ela é uma ação de piedade, de bondade, ela volta. De toda maneira vai voltar. Tudo que nós fazemos de ruim ou de bom, gente, volta. Isso aí é inevitável. Então é por isso que, como eu sempre falo, surgiu uma situação para você ajudar. Dá para ajudar? Você viu que é o caso? Ajuda. Não é sempre também, viu, gente? Porque às vezes você não tem nem que ficar com sentimento de culpa. Mas se você viu que era para ajudar e você não ajuda, aí a consciência pesa, né? Porque também a pessoa, o Cristo sempre disse isso, você precisa ser, ao mesmo tempo, bondoso, mas tem que ser prevenido. Você não pode ser bobo também. Então, por exemplo, você vê lá uma situação, vai lá, é uma armadilha para você. Então você tem que ter um pouco de perceber as coisas, não é? A mesma coisa é quando se vai no umbral, os espíritos vão no umbral, o que eles fazem? Eles se previnem. Baixam sua vibração, ficam andando, arrastando o pé lá também, que nem um Walking Dead, né? Para ficar ali no anonimato, aí eles não vão ficar dando bandeira ali, né? Então, vai lá no buracão lá, não é assim, vai lá e não sai mais. Então, tem que ter bondade, mas ao mesmo tempo tem que ter prevenção, tem que ser esperto, tem que saber se posicionar, onde ir, o que fazer, o que falar, porque senão a gente acaba tendo problemas também. Para finalizar, para a gente finalizar sobre isso, não é? Que envolve piedade, que envolve saber o que fazer, não é? E como se portar, como agir, eu vou contar um relato, aí não é uma história, é um relato do Chico Xavier, né? Então, o Chico Xavier sempre ia aos bairros carentes, dos mais carentes lá de Uberaba, não é? E tinha lá um vilarejo, lá uma vila, um bairro lá muito
muito carente, uma penúria muito grande. E tinha uma família que ele sempre ia visitar, morava nos fundos lá de uma casa, onde moravam outras pessoas na frente. Era uma família, eram duas senhoras que cuidavam de um rapaz, né? Não um homem, mas na verdade era vamos dizer assim, como uma pessoa tinha problemas, então só era na idade o homem, vamos dizer assim, né? Uns 30 anos mais ou menos, mas ele tinha a cabeça grande, aquela cabeça avantajada, não é? Cheio de calombos na cabeça, porque ele não andava, não é? Ele não falava, ele não se exprimia e batia a cabeça na parede toda hora, a parede estava toda cheia de lascas, de pedaços de pele, de buraco, tanto que ele batia a cabeça, ficava aqueles galos enormes, tudo e tal. E pior, como ele era muito pesado, não saía dali, ele era cuidado ali, as necessidades ele fazia ali, era um negócio medonho. Bom, mas enfim. E aí estava o Chico, mais 2 companheiros, foram lá, claro que fizeram aquela presença ali, né, e coisa e tal. Uma oração e tal. Aí os 2 companheiros do Chico falaram, poxa, vira que situação, a gente não pode fazer nada. E o Chico contou a história da pessoa. Falou assim, olha, esse homem aí, na anterior encarnação, ele era muito inteligente, mas inteligentíssimo, e ele caiu pela inteligência. Porque ele tinha muita inteligência, mas não tinha ética. Ele tinha muita inteligência, mas ele não tinha piedade. Ele tinha muita inteligência, mas ele não tinha amor no coração. E aí a queda dele foi uma queda brutal. E aí ele reencarnou com problemas mentais. Ele, inclusive, que pediu isso com os mentores, programou a encarnação, para que aí ele não pudesse, mais uma vez, através da inteligência dele, sofrer uma nova queda, porque é duro cair. Quanto mais alto sobe, mais dura é a queda. Então ele pediu aquela encarnação. E aí os companheiros falam, mas Chico, ele fez tanta ruindade, aí será que não tem um monte de obsessor do lado dele aí, que tal? Vamos fazer uma desobsessão nele lá na casa, aquela coisa toda. O Chico falou assim, não, meu irmão, não é nada disso, não tem nada para fazer disso. Aí o Chico falou uma coisa assim, meu irmão, o que nós podemos fazer por ele agora é ajudar a família, doando alguns lençóis novos, porque os que ele tem são os mesmos e não dão conta de limpar e relimpar. Então vocês vejam que a sabedoria do Chico e o amor dele e a bondade dele fazia perceber claramente que o que precisava ali era aquilo ali mesmo. Agora, o que podia fazer para amenizar um pouco, amenizar a dor um pouco, comprar lençóis novos e dar para aquelas 2 senhoras para ajudar ali naquela situação. Agora, mais do que isso não era para fazer, porque era isso que ele precisava passar. Aí alguém vê, não faz nada, vai ficar com sentimento de culpa. Não, aquilo ali é o remédio para ele. Então o que você pode fazer? Para amenizar, não é para você tirar ele daquela situação, porque se você tirar, aí ele vai ter problemas. Então você não tira, porque é ali que ele tem que estar. É aquilo que ele tem que passar. O remédio já é aquilo ali, aquela situação difícil. Mas você pode amenizar. Você pode amenizar. Então o Chico o que fez? Vamos comprar os lençóis e dar para a mãe, para a irmã, ajudar a cuidar. Então vocês vejam que a piedade não é aquela coisa piegas de você ficar se torturando porque precisa ajudar. Não. Às vezes não é nem para ajudar, tem que deixar a pessoa naquele jeito. Agora, você pode amenizar. A pessoa está morrendo de fome. Ela foi mesquinha na encarnação passada, morrendo de fome, ela não tem nada. Você pode dar um pedaço de pão para a pessoa? Pode. Vai amenizar? Vai. Mas vai resolver? O sofrimento vai ser o que vai resolver. Então você não tira o sofrimento que ele precisa. É o que eu estou falando para vocês, gente. Nós estamos num umbral aqui na Terra. A Terra é um umbral. Não tem, vai morrer, vai para o umbral. Gente, aqui já é umbral. Então, é a gente fazer o que pode. Agora, o sentimento de piedade é uma expressão do amor. É isso só. E que você tendo, você expressa. Você não tendo, você vai ficar insensível, como na história do bom samaritano. Passou lá o religioso, ficou insensível, ele não estava nem aí com o negócio.
Ele está preocupado com o horário da missa lá, de todo, da posição dele social, que se ele fosse visto ali, alguém poderia falar. Então ele estava preocupado, orgulhosamente, com o status dele. Não está preocupado com o outro. E nem o cara rico. Então, agora, quando você tem amor e a piedade ela vai aflorar. E aí você vai fazer o que você puder. Não é? Então é isso. Né? Bom, gente, deu tempo aqui. Deu tempo certinho aqui, né? É um tema empolgante. A gente vai falando e tem, enfim, mas tá bom, é assim, né? Bom, amanhã, sábado, a gente vai ter a palestra da Vânia e do João, nesse mesmo horário, 18 horas, e, reiterando, 15 horas, 16h30, o João vai estar lá, junto com a Felipe, e quem tiver disponibilidade, puder, dar uma passadinha lá, nem que for para dar um abraço no João e no Felipe, puder levar lá alguma coisa, seja o que for. Uma coisa boa de levar, eu vou dar um conselho para vocês, vocês me permitem, tá? Leva fubá, gente. Leva fubá. Uma vez uma pessoa de Santo André procurou Chico Xavier, falou que queria abrir um local para doar cesta básica e tal, aquela coisa toda. O Chico falou assim, meu filho, olha, se você quer uma coisa de longo prazo, duradoura, e para ajudar, doa fubá. Só isso, não doa mais nada. Porque o fubá é barato, o fubá você consegue ajudar mais pessoas, o custo é muito menor. Né? E outra, com o fubá, gente, você pode fazer qualquer coisa. Olha o fubá. Outro dia eu fiz aqui, bom, eu fiz, né? Eu tentei fazer um caldo de fubá. E aí estou fazendo aquele caldo de fubá, o caldo não engrossa, eu fui ficando nervoso, esse caldo não engrossa, daí peguei e joguei mais fubá lá dentro, virou uma polenta de dura. Mas, enfim, a pessoa pode fazer um caldo de fubá, pode fazer uma polenta, pode pôr couve, pode colocar um ovo ali, o ovo vai esquentar ali junto, uma couve picadinha, isso aí toda coisa barata que tem, isso aí não é difícil. Pode comer com arroz, então o fubá, você pode usar ele todo dia e, olha, um pouquinho de fubá que você tem, você sustenta uma família inteira. E o fubá é muito barato. Então, gente, vamos levar fubá lá amanhã, tá certo? Ok, vamos fazer a oração para a gente finalizar. Então vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Gente, paz e luz, beijo no coração, e domingo estaremos aqui novamente com mais uma palestra espírita. Fiquem com Deus.